por aqui e hoje vamos iniciar o segundo episódio do quadro Testemunho aqui na Igreja Batista na Palavra. Roda a vinheta! Hoje eu trago essa pessoa maravilhosa, muito abençoada por Deus, que é a Maria, conhecida como Mari, e ela vai contar um pouco sobre a sua história pra gente. Mari, vou direto ao ponto. Como foi a sua vida antes de Cristo? Graça e paz, né? Minha vida antes de Cristo começou assim, com 10 anos, onde tudo começou. Com 10 anos eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos, na data, né, comemorativa no Dia das Mães. E minha mãe e meu pai eram separados. Eu tive mais convívio com a minha mãe do que com meu pai. E quando minha mãe faleceu, meu pai foi me buscar, eu e meus outros irmãos, né, que a gente é em 7. E eu fui criada com meu pai nunca me orientou, filha, isso é certo, isso é errado. Como ele não me criou, ele não me orientava, né. Aí quando eu fiz meus 12 para 13 anos, o meu irmão veio com uma história de que era roqueiro. E como não tinha ninguém para me orientar, nem tia, nem prima, nem nada, aí eu pensei que aquilo era bom, né? E meu irmão disse, eu era roqueiro, aí eu falei assim, eu acho que é bom ser roqueira. Se meu irmão é, então é bom, né? Como eu fui criada com ele. Aí quando eu completei meus 13 anos para 14 anos, eu fui pro meu primeiro rock. Fui para saber como que era. Meu pai não deixava eu sair sozinha, porque eu era de menor. Eu tinha outro irmão que me acompanhava para ir pro rock, né? Eu sempre chamava ele, vamos pro rock? Aí ele falou, vamos. Como eu gostava de fazer mais amizade, ele não tinha quase nenhuma amizade, ele foi comigo. Aí eu gostei, me sentia super bem no rock e eu pensei que aquilo era bom pra mim, sempre me senti. Aí cada vez mais fui me aprofundando no rock, cada dia mais fui gostando do rock. Aquilo me fazia bem, eu pensava que me fazia bem. Aí quando eu completei meus 14 anos, realmente comecei a conhecer mais pessoas. Eu estudava à noite, lá em São Paulo, né, na 8ª série, já estava na 8ª série, com 14 anos. E não tinha de manhã nem à tarde, só tinha à noite. Meu pai me colocou à noite. E nesse colégio que eu estudava, eu conheci uma menina que era roqueira. Aí que me influenciou mais e mais ainda. Ela começou a me chamar pro cemitério. A gente ia. Aí toda sexta-feira a gente cabulava a aula, a gente ia pro cemitério. E ela chamava mais colegas, a gente lá bebia, conversava. E aquilo me sentia super bem. Eu achava uma coisa muito normal ir pro cemitério. Muita gente tem medo, né, de cemitério à noite, né? Mas a gente não tinha, eu não tinha medo. Eu sentava lá, a gente bebia vinho, a gente não usava droga, mas a gente bebia vinho e ficava conversando. Aí antes de acabar a aula eu voltava pra escola e ia pra casa normal. Aí cada vez foi mais me aprofundando no rock, cada vez mais. Aí eu conheci mais pessoas do rock. Aí eu fui gostando. Aí teve uma época que no sábado tinha um encontro de roqueiro numa pracinha perto da igreja católica. Aí meu irmão sempre me acompanhava em tudo, mas ele nunca se envolveu, meu outro irmão. Ele nunca se envolveu no rock, sempre foi eu. Aí eu conheci mais e mais pessoas. Aí a gente aí comecei a conhecer uma turminha, queria ser mais do que roqueira. Chegou num ponto que eu virei gótica. Com meus 14 anos para os 15 anos, eu comecei a me aprofundar, queria ser gótica. Gótica é mais pior que roqueira, eu comecei a querer fazer bruxaria. Meu apelido no rock era até bruxinha, né? Eu gostava muito de bruxaria, porque queria ser uma bruxa, uma coisa horrível, mas naquela época... Você se sentia feliz com isso? Me sentia. Sentia uma paz enganosa, eu sei hoje, mas eu sentia uma paz. Né? Tinha época que eu ficava doente, eu tinha que ir pro rock, e toda vez que eu ia pro rock eu melhorava. Toda vez que eu ficava doente eu tinha que ir pro rock para melhorar. Aí eu comecei a conhecer uma turminha.
comecei a conhecer mais pessoas do rock, mais góticos. Aí foi aí que eu comecei a fazer bruxaria, tentar fazer. Que ele sempre falava que dava certo. Olha, bruxaria é muito bom, vou ensinar. Aí eu queria fazer bruxaria. A gente, toda sexta-feira, a gente ia pro cemitério, a gente ficava conversando. Teve uma época que meu irmão não foi. Eu falei pro meu pai que eu ia pra casa de uma colega, dormir na casa de uma colega. Meu pai não deixava de maneira nenhuma. Eu fugia para ir pro rock. Eu fugia para ir pro cemitério. Porque eu me sentia bem. Teve um tempo que eu comecei a me aprofundar mais no rock, que eu ia pro cemitério sozinha. À tarde me dava uma doida, eu vou pro cemitério. Ali eu me sentia mais tranquilo. Por quê? Porque minha mãe fazia muita falta. Eu não tinha outra pessoa para preencher aquele vazio, eu me preenchia no rock. Me preenchia nesses colegas, nesses amigos que eu pensei, a me preenchia. Eu estava quase caindo em depressão, porque não é fácil uma criança perder sua mãe. Não é fácil. Aí eu me aprofundava no rock. Aí eu comecei a querer fazer bruxaria, a gente fazia pacto. Eu tenho até uma cicatriz no meu dedo, que a gente fez um pacto de sangue, que eu nunca ia sair pro rock, eu nunca ia sair do rock. E eu queria fazer pacto com o diabo para ter uma vida melhor, para eu não sofrer tanto do jeito que eu sofria, porque realmente eu não buscava outras coisas, era o rock para preencher aquele vazio que eu tinha da minha mãe. Aí eu comecei a fazer essas coisas, tudo de errado, comecei a fazer pacto com o diabo. Prometi que eu ia dar minha vida para ele, se eu melhorasse de vida completamente. Não é uma coisa enganação no rock, porque você pensa que aquilo é bom. Teve um tempo que meu amigo me ligou, vamos pro rock, bruxinha. Aí eu falei assim, vamos. Aí eu fui. Aí de lá a gente foi pra uma festa, meu irmão me acompanhou. A gente começou a fazer bruxaria, começou a fazer umas coisas, umas brincadeiras que não era de Deus. A gente começou a fazer bruxaria, começou mesmo. E teve aí eu até pronunciava, o diabo é meu pai. Eu falava, ele é meu pai. Era adoração a Satanás, quando eu era roqueira, quando eu virei gótica. Eu só andava só à noite, teve um tempo que eu só andava só à noite. Muita coragem, né? Era só à noite, eu não saía de jeito nenhum de dia. Aí falava aquelas coisas de errado, né, que eu pensei que era certo. Aí cada vez mais foi influência dos meus amigos, aí cada vez mais fui me aprofundando no rock. Teve um tempo eu falava assim, o rock corre nas minhas veias, eu nunca vou deixar o rock. Aí quando eu completei, isso tudo foi quando eu tinha meus 13 para 14 anos, né, quando eu completei 15 anos, a gente continuava, eu continuava no rock, meu irmão sempre me acompanhava, mas ele nunca se envolveu no rock, como eu falei. Aí a gente foi para uma pracinha. Todo sábado a gente ia para essa pracinha, se encontrar todo sábado. Teve um tempo que eu encontrei uns colegas, né, que eu conheci nessa caminhada do rock, mas não era roqueiro, né, por outras colegas eu conheci. E através desses colegas eu conheci um rapaz. Esse rapaz conheceu tudo na amizade, né? Esse rapaz me chamou, vamos para um baile? Aí eu falei, eu não posso não, porque eu sou de menor. Aí eu falei assim, meu pai só deixa se eu for com meu irmão. Meu irmão tinha 18 anos, na época eu tinha 15. Aí a gente foi, aí eu conversei, como meu irmão queria namorar, que eu vou, mas se você me apresentar umas colegas. Aí eu falei, vamos. Né, não custa nada, eu vou ver como que é, pra você ver. Eu falei que eu nunca ia sair do rock. Como eu sempre falo, a nossa vida não nos pertence, né? Pertence a Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente foi um baile tudo ótimo. Esse rapaz que eu conheci, ele me ensinou a dançar. Eu comecei a gostar, meu irmão também começou a gostar. A gente foi se conhecendo, toda vez foi pro baile, toda vez a gente ia pro baile. Eu comecei a deixar o rock. E fui mais para esses bailes, porque eu achava bom, era legal aprender a dançar, curtir. Era uma coisa diferente, né? Tudo para preencher o vazio que eu tinha no meu coração por causa da minha mãe. E eu, apesar que eu era rebelde, que eu não obedecia meu pai, eu sempre quis ter minha família.
E essa pessoa, esse rapaz, me mostrou uma pessoa boa, uma pessoa dócil, uma pessoa legal. A gente começou a conversar, ele começou a perguntar umas coisas. Eu falei que eu perdi minha mãe, contei a maioria da minha história. A gente foi. Aí teve um tempo que ele me pediu em namoro. Aí eu fiquei meio assim, porque é de menor, né? Eu falei, meu pai acho que não vai deixar não, mas eu fui. Aí eu fui, conversei com meu pai, falei, pai, esse é meu namorado. Aí meu pai olhou assim, não deu nem muita atenção. O pai estava em pé, não deu muita atenção. Só balançou a cabeça, não falou mais nada. Como eu disse, meu pai não me proibia de nada. Né? Ele só tinha umas regras, ó, volta a tal horário. Eu obedecia, apesar que eu estava no rock, eu saía com as minhas colegas, eu obedecia esse horário. Ó, esteja em casa 9 horas da noite, eu estava 9 horas. Aí esteja 8 horas em casa, eu estava 8 horas. Eu obedecia. Quando eu conheci esse rapaz, eu não obedecia mais. Aí meu pai, quando eu voltei, meu pai disse, esse cara vai te fazer sofrer. Pai disse isso. Meu pai disse, ele não vai te fazer feliz, não, ele vai fazer você sofrer. Eu não acreditava. Aí meu pai começou a proibir. Aí eu fugia de casa pra ir na casa dele. Né, desobediência. Aí eu ia, toda vez ia. Aí teve uma época que meu pai falou, você não vai. Aí eu fui, eu saí de madrugada. Quando eu saí, eu tinha o quê? Umas 3 semanas, quase um mês que a gente tava ficando, né? Namoro, né? Mas pra mim a gente tava ficando. Aí ele me chamou pra sair. Aí meu pai não deixava eu sair de madrugada. Era umas 2 horas da madrugada. Pra gente ficar conversando, sabe? Não só eu e ele, mas uma turminha também. Aí eu saí. Aí nesse dia, no outro dia, eu comecei a tossir sangue. Eu não entendia porque eu tava tossindo sangue. Aí meu pai me levou no hospital. A médica disse que eu tava com pneumonia. Mas não era pneumonia, era tuberculose. E começou a piorar aquela situação. Começou a piorar, tossindo sangue, tomando remédio. Teve um tempo que eu emagreci muito. Eu tava tão frágil que meu pai me levou num postinho de saúde pra me fazer exame, porque eu tava tossindo tanto sangue, era pedaço de sangue mesmo. E o resultado deu, como eu disse, tuberculose. Aí, quando deu esse resultado, a médica disse, ó, tá muito avançado, temos que internar ela. O tratamento de tuberculose é durante 6 meses. O meu estava tão grave por teimosia, desobediência. O meu estava tão grave, né, que a médica me internou no mesmo dia, que assim que saiu o resultado, né, pediu... Já foi internado, que já estava avançado aquela enfermidade nos meus pulmões, porque tuberculose com meus pulmões. Aí eu tossia, pedaço de sangue, era muito horrível mesmo, doía. Aí no hospital a médica começou a me tratar, né? Era tanto remédio, Júlia, que eu não estava mais aguentando tomar remédio, porque era 5 remédios por dia. Eu não estava mais aguentando aqueles remédios. E fugi do hospital, era para mim ficar 6 meses internada. Eu não estava mais aguentando. Meu pai ia me visitar, colegas iam me visitar, né? Que eu tinha muitos colegas, conhecia bastante gente. Mas eu não estava me sentindo bem, eu queria sair daquele hospital, porque é muito horrível você ficar no hospital durante 6 meses. Tem pessoas que não aguentam nem ficar um mês, né? E todo dia chegava gente doente no hospital. Eu ficava perto da portaria, né? Lá no hospital. E eu escutava aqueles gritos das pessoas chegando. Chegou um rapaz gritando que estava todo quebrado num acidente. Eu não queria, muito ruim ficar no hospital. Aí eu falei, eu vou embora, eu não vou mais ficar aqui no hospital. Por que você conseguiu fugir do hospital? Então, eu ainda, como eu disse, eu era de menor, tinha 15 anos. Meu pai me internou. Aí eu conheci, assim, um guarda, era pra cá e pra lá, era a troca de guarda. Aí eu falei pro guarda, eu falei, olha, vai ser minha alta, mentira, mas não era minha alta. Só tinha um mês que eu tava no hospital. E ele acreditou? Ele acreditou, ele falou, ó, eu vou ter alta. Ele vai, eu falei, vou. Ele falou assim, não sou eu que vou ficar no dia de troca de guarda. Aí eu vi a oportunidade de ir embora.
Aí ele falou, ó, você fala pro outro guarda. Aí quando o outro guarda passou, aí eu falei, eu tirei o coisa, tava ainda com, como se diz aquele negócio que toma soro? Aquela agulha que fica. Que fica assim, né? Eu tomava soro, né? Aí o guarda passou, aí eu falei, ó, vou ter alta. Ele falou, eu vou me informar. Quando ele falou que só ficava um guarda na portaria, e o quarto que eu tava era bem perto da porta. Aí quando ele foi, eu fugi. Pegou minhas coisas, saí com... Viu, mas não era o guarda, outras pessoas, né? Eu tava com um casaco, aí cobriu, né? Ninguém viu. Aí eu fui. Aí fui pra casa desse rapaz. No outro dia, meu pai apareceu. E eu não queria sair. E eu falei pra esse rapaz que ele morava com o pai dele. Aí eu falei que eu tinha... que me deram alta e foi esse negócio no seu braço. Eu falei, não é nada não, esqueceram, a enfermeira esqueceu de tirar. Aí meu pai foi no outro dia. Aí quando meu pai foi no outro dia, eu não queria nem sair, eu tava com tanto medo do meu pai brigar comigo, dar uma bronca, que eu não saí, eu nem atendi. Aí meu pai falou com ele, agora a responsabilidade é sua. Eu escutei ele conversando, meu pai foi. Aí eu fui pra pegar minhas coisas. Peguei minhas coisas. Meu pai, ó, a responsabilidade agora é com ele. Você é de menor. Você foi morar com ele? Fui morar com ele com 15 anos, lá com meus 16 anos. Porque eu queria sempre construir minha família. Como eu disse, eu sempre quis, né, que preenchesse, né, aquele vazio da minha mãe. Não era fácil estar com meu pai, porque meu pai realmente, pra falar a verdade, meu pai nem se importava muito, né, não me proibia de nada. Ele só falava, eu não falava isso é certo, isso é errado, eu não falava nada, né. E como foi a sua vida depois que você passou a se juntar com esse rapaz? No início foi tudo bom, né? No início me respeitava, né? Conversava comigo. Aí quando completou um ano que a gente mora junto, aí começou tudo. Ele começou a me bater, começou a me trancar, proibiu minhas amizades. Ele estragou todas as minhas amizades, todas. Ele começou a me proibir. Aí a gente ia pra casa da mãe dele no interior, em São Paulo. Eu não podia nem olhar pra frente. Se eu olhava pra frente, ele pensava que eu tava olhando pra algum homem. Porque era um ciúme muito doentio. Como eu era nova, a pessoa chamava atenção, né? A pessoa mais agitada chamava atenção. Ele começou a me proibir das minhas roupas, começou a rasgar minhas roupas. Começou a me trancar dentro de casa. E toda vez que a gente saía, um rapaz olhava pra mim, ele batia no rapaz, porque olhava pra mim. Teve uma vez que a gente passou perto de um rapaz que estava entregando um folheto. O rapaz, como eu tinha uns cabelos grandes, o rapaz puxou, meu cabelo era preto, bem encaixadinho, ele puxou pra que esse rapaz fez isso. Assim que ele viu, tá louco, pegando o cabelo da minha mulher, aí bateu no cara. Todo mundo tinha medo, eu não sabia que ele era um monstro. Né? Porque parecia ser uma pessoa boa. Depois que eu comecei a conhecer a família dele, com quem ele, né, convivia, os primos dele eram tudo traficante. E só pessoas que não prestavam. Aí ele começou a me proibir, como eu disse, ele começou a me trancar dentro de casa. Eu não podia nem visitar meu pai, que ele me trancava. Aí isso foi durante 5 anos. Isso me batia todos os dias. Eu andava, eu não podia nem andar na rua, que eu andava assim com a cabeça baixa, eu não podia olhar para canto nenhum. Eu tinha que olhar para baixo e ficar com a cabeça reta. Se eu virasse pro chão. Se eu olhasse pro lado, era um tapa. Se eu falasse com um homem, era um tapa. Ele me batia todo momento, todo momento. Aí o pai dele começou a entrar na briga da gente, como a gente morava junto com o pai dele. Aí o pai dele começou a entrar nas brigas, mas não adiantava. A mãe dele conversava, não bate nela, não sei o quê. Aí quando eu fiquei de maior, antes de eu ficar de maior, teve uma noite que eu não estava mais aguentando, eu acordei. Quando eu acordei com sangue derramando assim. Ele tinha me batido, a mãe dele era um pouco grande e feriu meu rosto.
Aí eu falei, tá doido, por que você me bateu? Ah, eu sonhei que você tava me traindo. Era um ciúme antigo. Aí toda vez que eu tentava ir embora, ele me trancava. Eu falei, eu vou embora, eu não tô mais aguentando. O pai dele saía para trabalhar de manhã e ele, né, saía depois do pai dele e me trancava. Aí eu falei, eu preciso trabalhar. Aí ele falou, não, pra que você quer trabalhar? É duas coisas, né? Ele fazia até umas pipas para vender. Aí aquele dia eu não podia nem usar perfume. Eu não podia me arrumar, não podia dar chapéu no meu cabelo, não podia me maquiar. Que tudo ele proibia, tudo ele proibia. Teve uma vez que a mãe dele conversou com ele deixou eu trabalhar. Mas ele deixava de ir trabalhar para mim vigiar no meu trabalho. Ele não trabalhava, ele largava, saía do emprego para me vigiar. E eu observava isso, né, no meu trabalho. Aí ele ficava de longe e eu via. Mari, desculpa interromper, mas nesse período o seu pai sabia, o seu pai chegou a saber ou ele não sabia que isso acontecia? Ele sabia, mas não sabia a gravidade. Ele sabia, mas não sabia a gravidade. Como eu já estava de maior, 18 anos, né, quando eu comecei a trabalhar, aí meu pai falava, um dia esse cara vai te matar, assim. Quando ele deixava eu visitar meu pai, que era só com ele, eu visitava meu pai, mas ele estava junto, eu não podia ver minha família, não podia conversar com minhas colegas, não podia conversar com ninguém, ele sempre estava junto comigo. Ele já tentou te ameaçar? Já, ele me ameaçou. Ele falou, se eu fosse embora ele ia me matar, que eu não ia ser, se eu não fosse dele eu não seria de ninguém. Teve uma época, quando eu tentei fugir, ele chegou, aí eu fui, arrumei minhas coisas rápido pra ele não... pra ele não ver. Aí foi mais um tempinho. Toda vez que ele falava isso comigo, eu pegava a mão e fazia assim na minha cabeça. Eu tava ficando tão doida, tão louca, eu tava com tanta depressão que eu planejava minha morte todos os dias. Todos os dias planejava, loucura que vocês imaginam, pra morrer eu planejava. Eu planejava tirar minha vida com a faca. Ou, né, eu subir em cima da laje e pular no meio dos carros. Eu pensava um montão de coisa. Aí, através de uma colega, eu estava na casa dela, passando um tempo em Pernambuco. Eu fui para Pernambuco em outubro, no início de outubro de 2013. E eu fui, né, beber com ela, tudo. Aí um dia eu fui para casa dela, aí ela disse, um colega meu quer te conhecer. Aí eu falei, foi. Aí eu falei, é só pra conhecer, né? Ela, não tem nada a ver, mulher, só pra conhecer, eu tá bom. Só pra conhecer, só não quero ficar. Eu pensava, como eu disse, estava com a decisão não de ficar com ninguém, namorar com ninguém, ter a vida com ninguém. Eu só queria viver minha vida sozinha com meu pai. Aí eu fui, aí a gente conheceu, aí a gente começou a namorar, a gente saía pra restaurante, a gente bebia, a gente começou a namorar. Aí foi, passou um tempinho, o Cleito foi, né, pra Batatais, trabalhar porque Pernambuco tem pouca opção de emprego, né, principalmente no interior, onde ele estava. A gente começou a namorar também longe, assim, por telefone. Ele falava que ia me levar pra morar com ele. E aí vocês resolveram vir pra Maceió? Foi antes disso, a gente tava lá em São Paulo. Vocês ainda estavam lá? Estavam lá, aí a gente tava lá. Aí foi em Batatais que eu engravidei de Davi. Foi em Batatais, foi em São Paulo. Quando eu tava grávida de Davi, ainda eu passei por muita dificuldade. No primeiro mês até o segundo mês eu vomitava muito, muito, muito mesmo. Aí teve um tempo, o médico disse, olha, se você continuar desse jeito, você vai perder essa criança. Aí eu fiquei com tanto medo, aí eu comecei a orar sem saber orar. Eu pedi ao Senhor, falei, Deus, se o Senhor permitir que meu filho nasça com saúde e vida, sem nenhuma deficiência, colocar o nome dele de Davi. Quem foi que apresentou Jesus a você? Foi um casal de evangélico que Cleito conheceu no trabalho.
Esse colega que ele conheceu no trabalho, ele já tinha entregado a vida para Cristo. Aí Cleito conversou comigo, ó, tem um casal evangélico que vai vir para cá. A mulher dele vendia joia. Aí eu falei, tá certo. Eu estava grávida ainda, estava com 5 meses, quando eu conheci Jesus. Aí ele levou. Aí conversando, como eu não conhecia quase ninguém lá em São Paulo, no litoral santista, aí ela falou que era da igreja, que era evangélica, perguntou se eu queria ir. E a gente foi. Aí a gente foi para essa igreja. Aí eu tava com 5 meses de gravidez ainda, quando eu conheci Jesus. A gente foi para a igreja, aí o pastor perguntou quem quer entregar a vida para Cristo. Essa irmã, ela perguntou, você quer? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, eu quero. Aí eu fui, entreguei minha vida para Jesus. Aí depois de uma semana, Cleito também entregou a vida para Jesus. Aí a gente começou a fazer discipulado. Aí eu conheci uma outra irmã que era diaconisa, que chamava Miriam. A gente não tinha nada, Juliana, nada. A gente tava novo lá nesse litoral santista, em São Paulo. A gente não tinha nada, a gente não tinha colchão, a gente não tinha mesa, a gente não tinha nada. A gente alugou uma casa, mas a gente não tinha nada. Como a gente só ficou com as nossas roupas, como o Cleito estava ainda no início do emprego, não comprou nada. Aí essa diaconisa foi para lá para perguntar de outra irmã, dessa irmã que me apresentou para Cristo, que ela tinha uma semana que não estava indo para a igreja. Essa irmã viu que eu não tinha nada. Aí a gente fazia célula na casa das outras irmãs. Aí numa célula ela perguntou, Mari, eu posso pedir ajuda dos irmãos para ajudar a ver que você não tinha nada? A gente, para falar a verdade, só tava com um colchão emprestado. Aí eu falei, pode, minha vergonhada, eu falei, pode. Aí nessa célula ela perguntou quem poderia me ajudar, que eu não tinha nada. Aí o Senhor Deus começou a trabalhar na minha vida, antes de eu me batizar. Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus me abençoou com um móvel tudinho dentro de casa, geladeira, fogão, cama, colchão, sofá. Uma nova vida. O Senhor começou a trabalhar na minha vida aí, começou a agir na minha vida, porque a gente tem que ir para a igreja buscando a Deus, não com a intenção que Deus vai nos dar, porque Ele sonda nossos corações, Ele sabe se a gente vai por amor ou por querer alguma coisa em troca. E qual foi o momento que você veio para Maceió? Eu Davi já tinha nascido quando eu vim para cá. Cleito decidiu ficar perto da família dele. Eu não queria vir de jeito nenhum, porque minha vida estava boa lá em São Paulo, eu não queria vir. Aí ele queria ficar mais perto da família. Eu falei, tá certo. Antes de eu sair, eu orei muito ao Senhor. Conversei, se fosse para dar certo, ia dar tudo certo, mas com a permissão de Deus. E a gente veio. Deus deu tudo, né, pra gente lá em São Paulo. A gente vendeu tudo que Deus nos deu pra gente vir pra cá. E quando você veio pra cá, como foi que você conheceu a igreja? Eu já estava um tempo aqui, eu fui para outras congregações, mas eu nunca me senti bem. Você adaptou? Não. Aí eu tinha deixado o evangelho, eu e o Cleito, a gente largou o evangelho, porque não tinha a igreja certa pra gente ir. Eu não me sentia bem em nenhuma igreja. Então você Aí se afastou? Foi. Me afastei. Me afastei da igreja, a gente ficou um bom tempo sem ir pra igreja. Aí eu falei, não vou mais não, pra igreja não, mas eu me sentia muito mal estar distante de Deus. Que Deus também nos abençoou também bastante, aqui eu estava muito triste. Aí teve um dia, eu falei, Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, eu sei que tem, me responde. Aí no mesmo dia, aí bateram lá em casa, aí foi a diaconisa Marta Almeida. Ela perguntou, moça, eu posso entrar? A gente tá aqui evangelizando. Eu, pode. Pra você ver como é Deus. Eu nunca levantei pra atender ninguém na porta. Sempre eu falei, tu vai olhar. E dessa vez você foi? Dessa vez eu me levantei, fui atender e foi. A igreja batista tinha ido lá em casa levar uma palavra. Eu vi que o Senhor Deus estava respondendo. Eu sei que Deus não desistiu de mim, apesar das minhas falhas. Eu sei que o Senhor não deixou. Aí foi, evangelizou, aí a irmã Marta perguntou, vocês quiserem ir lá, a congregação é assim, explicou, fez o convite, a gente veio.
A gente veio no mesmo dia. E aí você preferiu ficar nessa igreja? Eu gostei, porque as pessoas recebem, né, realmente com um sorriso, Isso. né, com carinho. Eu também senti isso, eu comecei a congregar aqui. Mas o que é que você sente de muito diferente da sua vida antes, lá na época de bruxaria, e hoje, em relação ao seu relacionamento? Porque você disse que já teve um relacionamento anterior, e hoje em dia você também é casada, não é isso? Graças a Deus. Mas antes era a mesma coisa, hoje você sente muita diferença. Em quem você era? Porque você contou um pouquinho, a gente podia acompanhar, que você falou que se sentia vazia, né? Era um vazio da sua mãe, que você queria preencher com a bruxaria e com outras Com a coisas. família. E hoje, voltando para Jesus, conhecendo Jesus e o amor dele, como que você lida com isso? Como que isso foi preenchido? Como é que você lida com isso hoje? Foi antes de eu conhecer a Cristo, eu era muito vazia, querendo me preencher com coisas erradas, sem saber que realmente era muito errado. Teve um tempo que eu vi que realmente aquilo não pertencia a Deus. E hoje eu me sinto completamente cheia do Espírito Santo. Jesus mudou realmente muito minha vida. Eu não sou mais aquela pessoa vazia, aquela pessoa depressiva. Hoje eu sou uma pessoa feliz na presença de Cristo. E com o seu relacionamento também, o que é que você vê de muita diferença? Antes eu só tinha me amigado, né? Eu não tinha casado, só tinha morado junto. Era muito perturbador. Tinha medo, né, de ficar o meu primeiro relacionamento. E hoje eu me sinto totalmente diferente. Uma pessoa, Cleita é uma pessoa legal, uma pessoa boa, cuida de mim, me ajuda, me orienta, sempre está me apoiando. E essa, no caso, foi a família que você pediu, que você sempre disse que queria ter. Sim. Você sempre quis construir, né? Sempre. Essa família, sim, é a certa, que eu sempre pedi ao Senhor. Sem saber pedir, né? Que eu queria me preencher com qualquer coisa. E hoje eu me sinto feliz com a minha família. Só tenho que agradecer ao Senhor por Ele ter colocado o Cleiton na minha vida. Para quem não queria namorar, não queria casar, acabei conhecendo. Hoje você é casada no papel? Hoje eu sou casada. No civil e na igreja. Hoje eu sou feliz. Sou uma pessoa totalmente feliz. E hoje agora você é diaconisa, né, na igreja. Como é isso pra você? É uma honra. Muito, muito feliz. Porque Deus sempre, desde o dia que eu entrei aqui, eu queria servir mais e mais o Senhor. Eu sei que a seara é muito grande, né? Que realmente está precisando de trabalhadores, mas eu sempre também quis trabalhar em evangelizar, que eu amo evangelizar, e também trabalhar na casa do Senhor. Eu sempre pedi ao Senhor, Deus, eu quero trabalhar na sua obra. Sempre pedi ao Senhor. Teve um tempo que eu falei, eu queria tanto, era no meu coração, que bem no início, o presbítero, se eu não me engano, que é pastor hoje, não sei se era presbítero, eu sei que o pastor falou sobre o obreiro aprovado por Deus. Quando ele disse essa palavra, eu senti algo no meu coração diferente, que aquele era o propósito que Deus tem na minha vida. Porque quando a gente entrega a vida ao Senhor, se a gente permite Deus agir na nossa vida, a gente segue o propósito do Senhor, não é? E eu senti aquela vontade imensa no meu coração. É isso que Deus tem para mim. Eu comecei a falar com os pastores. A pastora sempre falou, Mari, quem vai te levantar é Deus, não é o homem. Ore, continue orando. Eu comecei a orar. Falei, Senhor, eis-me aqui. Passavam anos e anos. Senhor, eis-me aqui. Aquilo me machucava porque eu queria. Aquilo me machucava porque eu queria fazer, mas eu sei que eu não estava fazendo certo, porque o Senhor não quer. Né? De qualquer jeito, o Senhor vai moldando, né? Vai começando a moldar. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, sempre orando, sempre perguntando para o Senhor se era a vontade dele. Aí passou, faz 4 anos, né, que eu queria ser diaconisa. Teve uma vez incrível que aconteceu, foi num culto de mulheres. A mensagem, o tema era avance. E a pastora começou a orar, eu comecei a chorar, comecei a sentir o meu coração queimar, uma coisa que é incrível. Meu coração começou a queimar de uma maneira muito diferente das outras.
Aí eu comecei a chorar, comecei a falar com o Senhor. Aí a pastora disse, Mari, busca o Senhor, jejum, busca o Senhor. Aí eu comecei a buscar. Aí no outro dia, foi no sábado e no domingo o pastor me chamou. Mari, eu quero conversar com você. Eu falei, eita, o que era? Eu tinha esquecido totalmente que eu queria ser diaconisa. Eu descansei no Senhor, entreguei pro Senhor. Eu falei, o que é? Aí quando eu vim, ele falou, chegou o seu dia. Eu fiquei tão anestesiada que eu não escutei mais nada, só escutei, você vai ser diaconisa. Fiquei muito anestesiada, fiquei muito feliz, meu coração começou a pular dentro, comecei a ficar muito feliz. Aí ele disse, você vai ser diaconisa. Aí fiquei muito anestesiada mesmo, muito feliz. Eu quero falar a essas pessoas que ainda não conhecem a Deus, para essas pessoas que Deus é maravilhoso, Deus muda a história, Deus muda a vida e o único que pode nos consolar é Deus. E sempre confiar essas pessoas que estão no caminho do Senhor e nunca desistir desse Jesus maravilhoso. Que tudo Deus fará na nossa vida, basta confiar e acreditar que Deus tudo vai fazer. Essa mensagem. E é isso, gente, o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E até o próximo vídeo.